aspectos. Quando eu levanto, a forma de escovar os dentes, a forma de dar bom dia, a forma de andar, de comer, o que ouvir, o que falar, passa pelo que nós chamamos cosmovisão. Só que a gente não sabe disso. A gente nem percebe, porque a gente não tem o conhecimento do que essa palavrinha estranha significa na verdade na nossa vida. E é isso que eu quero que vocês agora atentem. Porque quando a gente começa a descobrir o que está por trás dessa palavra, não tem mais como passar desapercebido nada na nossa vida. Nós não conseguimos mais olhar para aquele cartaz ali, ler, sem pensar, na verdade, o que é que ele está querendo dizer. E sem colocar isso em teste, né? Em prova. A palavra de Deus diz, né, que nós não podemos julgar o profeta, mas nós podemos julgar a profecia, não é isso? A mesma coisa. Quando nós lemos algo, a tendência nossa é ser levada muito pelas emoções. Mas quando nós entendemos que por trás de cada coisa existe uma cosmovisão aplicada, minha, de qualquer uma de vocês, mas existe a cosmovisão de Deus também, nós passamos a ler com mais cuidado aquilo que a gente lê, nós passamos a ouvir com mais cuidado as músicas, nós passamos a ver com mais cuidado as novelas, os filmes, porque agora eu vou saber interpretar se aquele tipo de conteúdo que eu estou recebendo diariamente na minha vida é lixo ou é alimento. E desde já eu já digo a vocês, é muito mais lixo do que alimento. O problema é que nós não damos conta disso e quando nós vamos ver, a nossa vida está totalmente modificada por causa disso, sem a gente nem perceber. E aí eu quero andar com vocês dentro desse tema. Eu já entrei, na verdade, falando por causa que a gente tem pressa, tá? Quando você olha essa foto aqui, eu vou seguir o conselho do irmão José. Ele disse assim, não abre para ninguém participar. Para poder dar tempo de você falar. Geralmente eu ia perguntar para vocês a opinião de vocês, o que é que vocês acham dessa foto? O que é que vocês acham dessa foto? Uma pessoa só, fala aí. Tanto dessa, quanto dessa. O que é que você diz? Eu vou fazer a pergunta mais específica. Quando você olha essas duas mulheres, vamos supor que essa é uma jogadora brasileira ou uma jogadora ocidental, tá bom? E essa daqui, pelas vestes delas, é uma jogadora o quê? Do Oriente ali Médio, né? Palestina, por ali, porque... Aí eu te pergunto, na tua cabeça, como que você enxerga essas duas pessoas no mesmo futebol, buscando o mesmo prêmio, mas com vestes completamente diferentes? É estranho para você? É, né? Mas se o pessoal da Palestina estivesse no lugar de vocês, ele diria que quem seria estranho era quem? Vocês entendem como cada um tem uma forma de olhar as coisas? Porque foi desenvolvida uma cultura lá naquele lugar dessas vestimentas. Existe um porquê para essa mulher estar jogando vestida dessa forma. Não é simplesmente porque ela decidiu chocar ou coisa parecida. É porque faz parte cultural dela. A cultura impôs isso a ela. Assim como, se nós fôssemos atrás das nossas vestimentas das meninas do vôlei, alguns anos atrás, vocês acham que nós iríamos encontrar essa vestimenta aqui? Não. Não seria tão coberta como as outras, mas também não seria tão exposta como essa. O que mudou para que de uns anos para o outro essa exposição começasse a aparecer? A nossa cultura mudou. Em algum lugar nós começamos a pensar diferente a ponto de trazer a liberdade para que elas jogassem dessa forma. Isso é, quando a cultura muda, quando as coisas se movem, quando elas passam a fazer um outro sentido daquele que não era anterior,
nós chamamos isso de cosmovisão. Isso é, mudou-se um padrão. Não existe mais um padrão anterior. O padrão agora é o atual, que pode mudar em fração de segundos, dias. Ok? Então, quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando dessa possibilidade de frequentemente eu estar mudando a forma de eu pensar, a forma de eu ver, de me relacionar. E eu asseguro para vocês, o Brasil mudou muito, não foi pouco não, foi muito. E aonde geralmente isso começa? Pela cultura. Porque o que é que faz uma cultura se estabelecer? São tradições, são padrões que são gerados, criados, a ponto daquilo parecer muito normal, e a partir daquela normalidade ela se insere dentro da nossa cultura e fica como sendo cultural nosso. E a gente nem percebeu que isso aconteceu. Algum ou outro percebe, mas só fala um pouquinho mais e tudo, mas a gente vai assimilando, vai aceitando, e isso vai fazendo parte, inclusive, da nossa igreja. Então, é algo que nós precisamos atentar, seriamente. Porque quando se muda a cultura, notem o que eu estou falando, gente. Quando se muda a cultura, você está dizendo assim, a Bíblia está ultrapassada. Geralmente, quando essa cultura ela passa a ter valores diferenciados daqueles estabelecidos mais nos primórdios, e eu não estou dizendo que lá no comecinho aquela cultura era normal, era correta, não. Toda cultura tem suas distorções. Mas quanto mais ela se afasta daquilo que era mais antigo, mais conservador, e eu não estou falando de direita nem esquerda, bota uma coisa na cabeça dos cristãos, nós não somos nem de direita e nem de esquerda. Nós somos da cultura do reino de Deus. Tá certo? Então, quando ela se afasta dessa cultura patriarcal judaica, que nós chamamos bíblica, ela está saindo da visão do coração de Deus. E o que é pior, muitas vezes nós achamos que nós temos uma cultura do reino, mas quando nós começamos a fazer uma avaliação a partir desse conhecimento, você vai ver que faz tempo que não tem mais uma visão igual a de Deus, tá? Então, o que é cosmovisão? Quem, na verdade, primeiro nomeou, deu esse nome a esse conceito, foi um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Eu até falei, pastor, que eu não vou entrar nessa área da filosofia, que lá a gente discorre um pouco mais, fala sobre o iluminismo e tal, mas aqui eu não vou fazer isso. O que vocês precisam saber é que foi esse carinha quem primeiro nomeou essa palavra cosmovisão, que no alemão é uma palavra bem estranha, mas eu não sei falar ela direitinho, tá? Ela é Weltanschauung, onde Welt quer dizer mundo em alemão e Anschauung quer dizer visão. Por isso que geralmente quando você vê falando sobre cosmovisão, a maioria das pessoas usam óculos, usam lentes, porque no conceito bem básico, mas bem básico, superficial, o que é cosmovisão? É a visão do mundo. São as lentes pelas quais eu enxergo o mundo. Ou também podem ter outros sinônimos, tá? Pode ter sistema sagrado de crenças. É um sistema de crenças pelo qual eu me movo, pelo qual eu decido, pelo qual eu vivo. Ou ainda, são pressuposições, são ideias, tá? Ou ainda, universo da mente, é tudo que vai na minha mente, que eu ando por esses mapas mentais, são mapas mentais que me direcionam em tudo que eu faço, tá? E assim, tantas outras ideologias. Nós podemos falar, quando você escutar esses termos aqui, geralmente está se falando sobre cosmovisão, tá? Então, quem primeiro nomeou esse termo foi Immanuel Kant. Mas isso quer dizer que isso só aconteceu na época de Immanuel Kant? Não.
Cosmovisão, ela acontece já desde a fundação do mundo. E essa cosmovisão, essa Weltanschauung, onde termina a terminação dela lá em UNG, no inglês a gente tem um tempo que é o presente perfeito, quem já estudou inglês aqui sabe. E o gerúndio, essa terminação indo, vindo, comendo, lendo, no inglês ele tem uma percepção de algo que começou lá atrás, no passado, que acontece nesse momento e que talvez ainda possa ir para um futuro. Então, o que é na verdade a Weltanschauung ou cosmovisão? É o meu processo de reconhecimento de padrões que podem ser mudados quando eu sou submetido ou experiências ou algum tipo de ação ou algum tipo de conhecimento que eu recebo pode ser mudado. Isso é, a minha forma de ver o mundo, a qualquer momento, eu posso ter uma outra percepção. Eu não nasço com uma cosmovisão e morro com aquela mesma cosmovisão. É impossível, tá? À medida que eu vou sendo exposto à sociedade, a músicas, a leitura, a filme, a figuras de autoridade, a minha forma de enxergar as coisas e percepção de coisas vai se diferenciando, vai mudando, tá? Por isso que esse nome ele é tão dinâmico, porque eu não posso conceituar e acabou. E é o que acontece com a nossa vida. Quando nós vamos trabalhar a questão do homem ou da mulher que eu sou hoje, eu jamais posso deixar de lado a criança que eu fui. A forma como eu fui concebida. O tempo da memória que eu não consigo lembrar, de 0 a 3 anos. Nem daí por diante, as ações que formaram a minha personalidade, ela vai fazendo com que eu perceba as coisas, eu desenvolva os padrões e tenha crenças a partir dessas experiências desde o meu nascimento até agora, que é o que vão formar quem eu sou, tá certo? Então isso é cosmovisão, isso é a forma de perceber as coisas ao seu redor. Aí tem esse rapaz bem aqui, que eu gosto demais do livro dele, conhece o pastor ele? O Jaime Sire. Ele é um teólogo cristão. Não foi ele que passou a desenvolver o tema cosmovisão cristã bíblica, mas foi nele onde esse tema se estabeleceu com mais força. Bem antes dele nós tivemos outros, mas foi o Jaime Sire que conseguiu escrever, colocar literatura no mercado cristão que também trabalhasse esse tema cosmovisão ao nível da palavra, porque até então só existia cosmovisão ao nível da filosofia, tá? Mas o Jaime Sire disse, é muito importante que nós também ensinemos aos nossos crentes a pensar. Mas olha só quando é que Jaime Sire apareceu, 1933, então é muito recente. Então, dentro do meio cristão evangélico, isso veio chegar agora. E tem gente que nunca ouviu falar sobre isso, mas faz parte da nossa vida diária, tá? Então, o Jaime Sire, ele lançou 2 grandes clássicos, ele tem muitos outros livros, mas quem quiser anotar, ele primeiro lançou aí o Universo ao Lado, aí depois ele viu que faltava algo mais nos conceitos que ele colocou no Universo ao Lado, ele lançou Dando Nome ao Elefante, que é um livro fantástico, excelente. E aí o Jaime Sire, ele desenvolveu um conceito que para nós que trabalhamos nessa área de cosmovisão, é um conceito mais enxuto, mais fundamentado, mas que pode ser mudado a qualquer momento, tá? Mas ele, em poucas palavras, ele diz assim, ó, cosmovisão é um fenômeno tão antigo quanto a própria existência humana. Bora dar uma lidinha na Bíblia, só para a gente ver como a cosmovisão já se aplica lá no capítulo 3 de Gênesis, e a gente nunca percebeu isso. Bora lá dar uma olhada?
Abram suas Bíblias aí em Gênesis do 1 ao 17, ou do 1 ao 7. Gênesis 3, do 1 ao 7, diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Preste atenção que existia um padrão no jardim. Existia um padrão de quais árvores eles podiam, do fruto da árvore que eles podiam comer, e eles viviam muito bem nisso. A gente, quando lê a Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia ela não foi escrita do dia para a noite. De um dia para outro tiveram intervalos, tiveram vida, né? Teve vida entre um capítulo e o outro, entre um versículo e outro. Ela não é tão dinâmica quanto aquilo que a gente lê ali, né? Existia um padrão no jardim, porque existia apenas a verdade, que era a verdade que Deus estabeleceu. Deus disse: não comereis daquela árvore que está no centro. Aí eu sempre me perguntava assim: Senhor, mas poxa vida, né? Tu também não deu uma folga para nós. Tu é onisciente, sabe o que vai acontecer. Por que tu tinha que colocar uma árvore no meio do jardim e dizer que não era para comer? Não era mais fácil não botar árvore, não era? Vocês nunca pensaram dessa forma? Não era mais fácil Deus não colocar a árvore? Mas vocês lembram a palavrinha que eu falei no começo? A bênção se estabelece, o verdadeiro relacionamento entre o Criador e a criatura se estabelece aonde? Na obediência. Então, o que é que aconteceu? Eles tinham um padrão e eles seguiam aquele padrão porque a única voz que eles ouviam e era familiar a eles era a voz de Deus. A Bíblia fala que todo finalzinho da tarde Deus descia ali no jardim e dava um discipulado para eles. Estabelecia um relacionamento, falava com eles, via o que é que eles tinham feito, e eles passavam o dia sob um comando do Criador. Só que só tinha uma voz. Aí apareceu uma segunda voz. Aquela voz primeira lá passou a ser colocada em xeque. Tanto é que a palavra diz que quando Eva come, os olhos deles, dois, de Adão e de Eva, se abriram, porque agora entrou na jogada uma outra voz. Entrou na jogada uma segunda opinião. Quando eu tenho só um caminho a seguir, é mais fácil. Mas quando me colocam dois, eu já começo a ficar em dúvida. Só que no caso de Adão e Eva, às vezes eu fico dizendo: gente, eu vou te dizer, viu? Os caras tinham o Criador, eles sabiam que tinham sido criados pelo próprio Deus, mas eles passam a duvidar da voz de Deus para dar ouvido à voz da serpente. No entanto, por que eles fizeram isso? O que vocês acham? Na verdade, já existia uma vontade no coração dela.
ela só queria uma segunda opinião. É igual a mulherada, né? Quando a gente sai para o shopping, a gente sabe que o cartão de crédito não tem saldo, que o marido não tem condições de pagar. Aí sempre vai uma serpentezinha da amiga do lado e diz: olha aí, besta, essa vitrine está na promoção, compra, tu merece. A gente sabe que não pode comprar, a gente diz: é verdade, né? Eu mereço. Na verdade, ela diz: é verdade, eu mereço, porque no fundo, o coração dela existiu o quê? A vontade. E ela só queria um empurrãozinho para estabelecer a vontade do coração dela. Mas ela sabia da verdade. No entanto, ela queria viver a vontade. Veja que aí se estabelece uma mudança de cosmovisão. Ela tinha um pensamento porque ela tinha uma voz, mas na hora que vem uma outra voz, coloca a dúvida e ela cai, estabeleceu um outro padrão de pensar dela. Que aí acabou com nós tudo, né? O pecado entra no mundo. O pecado entra no mundo pela vontade do coração de Eva. Não foi culpa da serpente, tá, gente? A serpente apenas lançou a isca e ela, igual um peixinho, morreu pela boca. E assim levou todos nós também para a morte, tá? E se estabeleceu uma nova forma de pensar na cabeça de Adão e Eva, e os olhos deles se abriram. Aquilo que era puro passa agora pelo pecado. E aí houve morte física, morte espiritual. O Espírito de Deus que ligava esse homem e essa mulher a Deus, agora morre, e eles agora passam a ser apenas criaturas, né? E o resto da história, você sabe, eu não vou continuar mais, porque a gente não tem tempo. Mas deu para entender, gente, como esse conceito de cosmovisão se aplica desde o Gênesis. E se você começar a ler a Bíblia por essa perspectiva, eu duvido que agora vocês não digam: olha aqui uma mudança de cosmovisão, olha aqui uma mudança de mentalidade. Quem fala muito sobre mentalidade, que eu falei ontem? Paulo. Ele diz o que lá em Romanos 12, versículo 1? Que rogo-vos, pois, irmãos, né? Aí ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas moldai-vos, buscai a mente de Cristo. Por quê? Porque ele sabe o quanto nós somos facinho para poder mudar de ideia, mudar de opinião. Tem um vídeo que eu geralmente passo depois, mas eu vou passar agora. Dá para passar, pastor? Só para vocês começarem a perceber o quanto isso é importante. Como que a gente bota aqui, pastor? Tá, mas para aparecer ali. Para aparecer aqui. Não, mas eu quero que apareça o vídeo. Só que se der o... Dá para fechar e depois voltar, né? Dá sim. Pronto. Aí aumenta a tela. Nós gostamos de pensar que é uma realidade fora de nós mesmos. Um mundo onde as coisas são o que são e... Nós gostamos de pensar que é uma realidade fora de nós mesmos. Um mundo onde as coisas são o que são, independente do que achamos delas. Hoje, eu vou demonstrar que a mente do ser humano é frágil e que temos uma tendência a falar o que os outros fazem e dizem. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Bom, continuando. Na filosofia temos correntes como o positivismo, que não admite outra realidade a não ser a factual. Filósofos como Auguste
conte, acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é essa pasta? Vermelho. E você? Vermelho. Que cor é essa? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelho. Você? Vermelho. 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 Vermelha. E você? Vermelho. Vamos lá. Posso continuar? Está claro que esta pasta é verde. Acabam de testemunhar em primeira mão a fragilidade do ser humano quando é submetido à pressão do ambiente, incluindo no que tange a sua percepção física. Mas eu percebi que era uma brincadeira. Eu só estranhei a pergunta, porque obviamente a pasta é verde. Mas como todos disseram que é vermelho, você respondeu vermelho. Porque eu pensei que... Segundo Nietzsche, no mundo pode-se encontrar dois tipos de pessoas. As que seguem seus próprios desejos e as que seguem os desejos dos outros. As primeiras são fortes e não obedecem a ninguém. E as outras são débeis e se limitam a fazer o que os outros dizem e o que os outros fazem. Não se preocupe. Isso é o pão de cada dia. Somos muito submissos e acabamos admitindo as ideias da maioria. Inclusive, na Alemanha, as pessoas foram capazes. O que é que vocês acham disso, gente? Não acontece com a gente, né? Hã? Nós podemos ser influenciados pelo ambiente, mas vocês prestaram atenção à última frase, quando ela fala de Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo, não vou entrar aqui nessa área, mas Nietzsche, inclusive, foi ele que disse aquela clássica frase que, na verdade, depois ele disse, foi algo só para chocar, que Deus está morto, né? Houve até um filme em cima disso, que Deus estava morto. No entanto, ela diz o seguinte: existem dois tipos de pessoas. Aqueles que seguem seus próprios desejos, suas vontades, e eles são fortes, isso é, quando eles têm as próprias opiniões e as convicções realmente formadas, convictas, eu posso dizer o que for, o que eu quiser dizer, eles sempre vão continuar ali naquele lugar das convicções, e isso não quer dizer que é legal, porque nós podemos mudar de opinião, tá? Mas eles são fortes nas convicções porque eles têm algum fundamento naquilo que eles acreditam. E tem aqueles que são os fracos, que vão igual Maria vai com os outros. Quando que nós encontramos isso? Sempre. Quando nós queremos ser aceitos na sociedade, quando nós queremos agradar pessoas, quando a gente trabalha sobre personalidade. Tem pessoas que desenvolvem por conta dos abusos da infância, dos traumas, tem uma psicóloga aqui que vai me atestar isso, desenvolvem múltiplas personalidades a fim de agradar as pessoas, a ponto dela perder a própria identidade e não saber mais quem ela é. Então ela é extremamente influenciada pelo ambiente, por quê? Porque ela não tem uma identidade formada. E qualquer coisa que tragam para ela, que aos olhos dela talvez pareça ser bom, ou ela queira agradar, ou ela queira fazer parte de um grupo, ela vai sim ser influenciada pelo ambiente. Agora, isso é totalmente verdade, como Freud dizia? Não é o ambiente que molda as pessoas. Ao contrário do que Freud dizia, existe formas de eu não ser totalmente influenciada pelo ambiente. Talvez o ambiente, sim, ele possa danificar um pouco a minha personalidade, o meu caráter, até muito. Mas isso não quer dizer que a forma como eu sou, como eu me comporto, o que eu faço, o que eu decido, é culpa do ambiente. Nós vemos aí muitas filosofias, principalmente comunistas, dizendo o seguinte, que todas as pessoas que moram em favelas, moram em morro, principalmente, elas
naturalmente serão o quê? Criminosos. Isso é verdade ou é mentira? É mentira. É mentira. Nós não podemos aceitar essas mentiras de Satanás. Só que a maioria das pessoas que moram nas favelas e morros, aceitam ou não aceitam essa falsa crença como sendo verdade? Aceitam. Por quê? Porque é mais fácil do que você tentar desfazer uma realidade que já impuseram para você. Tá? Então eu gosto muito de apresentar esse vídeo, porque eu não sei vocês, mas quando eu vi, eu passei a pensar. Eu disse, é verdade. Nós somos muitas vezes, assim como Eva, fraca. Ela tinha a verdade ali, mas quando apresentaram uma pasta vermelha para ela, ela rapidinho mudou de pensamento. Tá? A fragilidade do homem realmente é real. O que não faz você ser frágil? É você ter o conhecimento da verdade. E mais uma vez eu atesto aqui para vocês. A verdade ela só é estabelecida quando a nossa identidade também é estabelecida. Se você quiser saber quem você é, você precisa olhar para o Criador. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu conheço quem eu sou, e eu conhecendo Deus, sabendo quem eu sou, eu vou saber a verdade que eu devo andar. Por isso que quando nós falamos de cosmovisão, antes de entrar muito no conceito de cosmovisão em si, nós trabalhamos muito, eu não vou fazer isso aqui porque ontem eu acho que eu já falei algumas coisas sobre isso, nós trabalhamos muito a questão do temor do Senhor. E Jaime Sário vai dizer lá na frente, eu não coloquei nesses slides, que na verdade, resumindo, para nós cristãos, a cosmovisão cristã bíblica é o temor do Senhor. Quanto mais eu temo ao Senhor, quanto mais eu amo ao Senhor, quanto mais eu odeio aquilo que Ele odeia, amo aquilo que Ele ama, mais a minha visão de mundo será parecida com a visão de Deus. Então ele diz o seguinte, ó, o próprio conceito de cosmovisão em si depende de uma cosmovisão. Porque cada um de nós tem uma cosmovisão de ver as coisas, ok? Então, ele vai dizer o seguinte, isso aqui eu vou passar rapidinho para não me demorar, tá? Uma cosmovisão pessoal constitui-se basicamente de duas dimensões ou matrizes principais e interdependentes. A matriz psicossocial, tá? Todos os pressupostos, ou todas as ideias, ou as ideologias, ou toda a cosmovisão e percepções que acumulamos ao longo da vida através da interação da nossa estrutura psicocognitiva, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente é submetido, as ações, com a realidade externa, sobretudo a social. Ela diz que nós recebemos uma forma de ver o mundo com todas as experiências que nós recebemos, com o amor, com a rejeição, com a aceitação, com a sociedade, com a família, principalmente a família onde nós nascemos, com a igreja onde nós vivemos, tá? A gente vai gerando uma forma de enxergar as coisas. E também o coração, que é isso que eu acabei de falar aqui. O coração transcende a dimensão psicossocial e se caracteriza como centro espiritual e é a instância central e originária de onde pertence todos os nossos influxos afetivos. É lá que se estabelece as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá? Que fazem com que nós nos devotamos ao Deus verdadeiro ou a um ídolo, né? Já tem quem diga que o homem é mestre em confeccionar, né, ídolos. Nós temos ídolos no nosso coração que às vezes a gente nem percebe, nem imagina. Então, esses pressupostos originários de natureza religiosa, por sua vez, determinam o que aprendemos em termos de crenças, valores, certezas e ideias, condicionando a maneira como percebemos a realidade e agimos nela, inclusive o desenvolvimento da cultura. O que é que o Jaime Sário vai dizer, e é aqui que entra a grande contribuição de Jaime Sário para esse conceito de cosmovisão. Porque no conceito filosófico de Immanuel Kant, ele tira a pessoa do espírito de cena. Aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso sentir, tocar, aquilo que eu não posso mastigar, cheirar,
eu não vou poder mencionar sobre ele, porque não existe. Quando Emmanuel Kant desenvolve esse conceito, o que é que ele faz? Ele tira quem da jogada? Deus. Ele diz que, na verdade, o que vai contar para o homem é apenas a mente e o físico. Se eu consigo tocar e raciocinar aquilo que eu estou tocando, aquilo existe. Mas se eu não consigo tocar, nem ver, nem raciocinar, eu não posso dizer que aquilo existe, então aquilo não vai passar pela minha cosmovisão, aquilo não é importante. Foi quando Jaime Sauri disse, não, nós somos trinos, assim como Deus é a Trindade. Nós temos corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender que a nossa cosmovisão cristã, ela passa principalmente pelo nosso espírito e pela nossa alma. Então, é muito importante a gente trabalhar a questão do coração. Jaime Sauri está dizendo aqui que nós precisamos consultar também aquilo que realmente está no coração. Quando nós trabalhamos a questão do coração, nós trabalhamos muito com a figura da cebola. Quantas são donas de casas legítimas aqui? Porque eu sou fake. Quantas são donas de casas legítimas aqui? Se vocês verem as donas de casa, aonde que começa a estragar uma cebola? Aonde? No centro, naquela raizinha que ninguém vê. A gente acha que a cebola está boa, mas na verdade ela está podre no centro dela. Assim é o nosso coração, assim é a nossa cosmovisão. Se nós não tratarmos o nosso coração, a nossa capa, as nossas várias capas, elas vão parecer saudáveis, mas a qualquer momento eu vou cair, porque lá na raiz do problema vai estar apodrecido. Quer uma prova disso? Bora lá para o apóstolo Pedro. Pedro era o homem que temia ao Senhor, concorda comigo? Quando ele viu a possível, possibilidade de Jesus ser preso, o que foi que ele disse para Jesus? Não, mestre, eu jamais vou te negar. Aonde que estava essa certeza de Pedro? Na razão. Racionalmente falando, ele sabia que quem era Jesus, o que Jesus representava para ele. Só que quando veio o pega para capar, o que foi que Pedro fez? Aonde que estava essa negação dele? Nos medos. Aonde que se estabelecem os medos? No coração, nos traumas vividos, nas experiências que ele teve com os romanos, com os exércitos. Levou ele a passar por cima da verdade, daquilo que ele sabia que era verdade, mas a fazer aquilo que o coração dele, na verdade, ainda não tinha sido sarado e curado. Ainda não tinha se estabelecido a verdade no coração dele. Faltava isso descer para o coração dele. Então, a gente precisa entender que existe aí. Eu fico pensando às vezes assim, gente, de verdade, vocês amam a Jesus, não amam? Vocês pecam porque vocês gostam? Então por que a gente peca, já que a gente sabe da verdade? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Nós pecamos, e eu não estou dando desculpa para ninguém pecar, mas nós pecamos porque nós precisamos olhar para o nosso coração e ver aonde que precisa ser consertado. Por isso que o salmista Davi, ele dizia, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, porque ele sabia, e ele diz que enganoso é o coração do homem, porque é no coração que vai se estabelecer as falsas crenças, que nós vamos olhar isso agora. Jaime Sauri, eu vou voltar para esse conceito depois, tá? Oh, meu Deus. Jaime Sauri vai trabalhar muito essa questão do coração. É por isso que ele se destacou tanto como filósofo e teólogo cristão.
Eu quero ver com vocês, o que é que vocês estão vendo bem aqui? Isso aqui não é pegadinha igual o filme não, tá? O que é que vocês estão vendo aí? Uma árvore, né? Tá. O que é que vocês verem nessa árvore aí? Frutos, que mais? Que mais? Que mais? Quem disse raiz? Por que vocês só falam raiz no final, quando ela é a parte mais importante da árvore? Se não tivesse raiz, não teria árvore. Os frutos não cresceriam, ela não se desenvolveria. Por quê? Na verdade, nós conseguimos ver só o exterior. Quando eu olho para o pastor Giovanni, eu não tenho contato com o pastor Giovanni. Eu sei que ele é gente boa porque ele é cristão. E porque eu já estabeleci um pouco de relacionamento com ele e com a pastora. No entanto, eu posso dizer que eu conheço o pastor Giovanni? Não. Aí o que é que eu vou dizer sobre o pastor Giovanni na primeira percepção? Eu vou dar as características dele, né? Alto, loiro, simpático, né? Mas eu vou conseguir dar características profundas de quem só conhece ele no relacionamento íntimo. Quem vai fazer isso, Sofia. E quem mais? Os filhos dele. Porque dentro de casa eu não posso esconder quem eu sou. Eu vou fazer do pastor Giovanni igual a cebola. Eu só vou conseguir ver as cascas mais evidentes. Mas a raiz, só quem vai dizer é a Sofia. A palavra intimidade é isso, é a nudez. Não tem como uma pessoa esconder quem ela é muito tempo da outra que divide a mesma cama com ela, o mesmo espaço há não sei quantos anos. Quantos anos vocês já estão casados? 23 anos. E ainda tem coisas que eu te garanto que ela ainda está descobrindo sobre ele. E ele dela. Então, eu preciso entender o coração, a raiz, é igual uma planta. Para eu saber se uma planta realmente ela é boa, eu vou precisar sondar a raiz dela. Eu sou engenheira agrônoma, eu trabalhava com desenvolvimento de solo. Por quê? Porque para uma planta se desenvolver, ela precisa de um bom solo, ela precisa de bons nutrientes, ela precisa de água. Por isso nós temos o salmo clássico, o salmo 1. Gente, estudem aquele salmo depois de vocês olharem aqui, como vocês vão ver coisas naquele salmo que vocês nunca viram. Tá certo? Ok? Então, quando eu olho para a planta, eu preciso apreciar a raiz dela. Quando eu olho para ela toda, nós vamos começar a identificar o que cada parte dessa planta, que Jesus muitas vezes compara a gente como plantas, né? Nós vamos identificar que o nosso sistema de crença ou o nosso coração está lá nas nossas raízes. É o nosso sistema de crença que vai, na verdade, passar a moldar as nossas ações, os nossos pensamentos, a forma de ver o mundo. Por exemplo, um exemplo bem básico, bem simples mesmo. Eu lembro que aos 5 anos, a minha mãe tem uma grande amiga que ainda é viva, e ela até hoje ainda mora no mesmo lugar, e a minha mãe mandou eu ir na casa da irmã Zeneida buscar não sei o quê. Eu era criança, atravessa só 3 casas, eu estou na casa da irmã Zeneida. E tinha na casa da irmã Zeneida um cachorro chamado Negão, que era aquele do focinho fino, alto, assim, grande, só que quando a gente chegava lá, geralmente ele estava preso. E nesse dia o Negão conseguiu destravar a jaulinha dele, e eu não sabia. E eu entrei, a irmã Zeneida estava na lavanderia, e quando eu cheguei em frente à mesa, eu me deparei com o Negão olhando para mim. Eu tinha 5 anos de idade. Gente, eu sabia o que fazer? Claro que não. Eu comecei a gritar.
E comecei a correr ao redor da mesa. Ainda bem que o negão não era tão inteligente, porque ele só podia passar por baixo e me pegar, né? Mas ele também correu ao redor da mesa. E ele conseguiu abocanhar o meu bumbum. E a irmã Zeneida chegou, tirou ele e tal. Pensa como até hoje é difícil entrar numa casa, até com aqueles cachorrinhos mais pequenininhos que sejam. Principalmente esse. Latiu, eu já corro. As pessoas às vezes acham que é bobagem minha. Mas isso, gente, é incrível como isso fica na tua cabeça. Principalmente quando o cachorro é de cor preto ou grande. Eu tremo por dentro e não é brincadeira, eu não estou falando de brincadeira. É verdade, se estabeleceu uma crença na minha mente por conta de um trauma que eu vivi. Jamais eu vou ter cachorro. Eu não gosto de ir para casas de quem tem cachorro. Eu tenho amigas em Fortaleza que dizem: Rogério, vem, fica aqui em casa. Eu invento todas as desculpas sem mentir, botando verdades. Mas é porque eu não quero estar porque eles têm cachorro. E isso muitas vezes priva você de viver algumas coisas legais pelo medo. Isso eu estou falando um exemplo muito bobo, tá? Imagine outros traumas, outros eventos, né? Que você presenciou, que você viveu, principalmente na tua infância, o que isso traz até o dia de hoje para a tua vida. E às vezes você nem sabe que é devido àquele episódio que você desenvolveu algumas dificuldades, algumas limitações, algumas crenças limitantes que não te deixam você avançar. Então, o nosso sistema de crença, ele se estabelece nas nossas raízes, no nosso coração, que é um lugar muito de difícil acesso, tá? Aí nós temos os nossos valores, que eles vão estar diretamente ligados ao nosso sistema de crença. Gente, aquilo que eu acredito é aquilo que vai ter valor para mim. Por exemplo, eu acredito que cachorro é ruim, não é? Por causa que me mordeu. Eu vou valorizar cachorro? Não. Não vou fazer mal aos bichinhos, porque eu sei que são criaturas de Deus. Mas eu não vou estar nem aí para eles, eu não vou fazer nenhuma ação solidária para eles, não porque eu seja ruim, é porque eu desenvolvi uma crença de que eles não têm valor para mim. Tá? Mas vamos trazer isso aqui para a nossa vida. Ontem, inclusive, eu joguei uma dessa aqui para vocês. Quando alguém realmente no coração desenvolveu uma crença de que Jesus é a principal pessoa para você, é algo de mais importante que você tem na sua vida, se isso está no teu coração, ela vai passar a manifestar valores que realmente valorizam a Cristo ou não? Vai. É muito difícil. Por exemplo, usando aqui de novo a Sofia. Sofia com certeza acha que a família dela é algo importante para ela, né, Sofia? São as primeiras pessoas que estão nas tuas decisões, nas tuas escolhas, nos teus pensamentos. Por quê? Porque a família dela é importante para ela. Agora, quando eu abro a boca e digo que a minha família é algo de importante para mim e eu não valorizo, eu maltrato, eu traio, eu minto, eu trato mal, eu não passo tempo com ela, eu realmente tenho como valor a minha família? Não, eu até quero, igual Pedro, aqui na minha mente a família é para ser valorosa, mas no meu coração isso ainda não se estabeleceu como verdade. Então, toda crença que eu tenho, ela vai ser manifesta através dos valores que eu vou manifestar para os outros. Eu vou exteriorizar para as pessoas, tá? Então, quando eu tenho o meu tronco aqui, eu tenho os meus valores, é aquilo que me sustenta. O que é que sustenta aqui a árvore exteriormente após a raiz?
o tronco. A partir dele vai sair o quê? Os galhos, né? E depois os frutos, né? Então, o meu tronco são os valores, aquilo que realmente são fundamentais para mim, aquilo que vai nortear o meu comportamento, aquilo que vai nortear a forma de viver, o meu caráter, a minha conduta, as minhas práticas diárias. Isso nós chamamos de valores que vêm a partir das minhas crenças. Quando eu tenho esses valores ou não, eu vou desenvolver os galhos, né, que são o que nós chamamos de comportamentos. Veja bem, eu acabei de dizer isso. Se a família para mim é um valor, o meu comportamento vai ser algo que realmente venha justificar esse valor para a família. Eu vou começar a dar valor à minha esposa, eu vou ser fiel, eu vou gastar tempo com eles, eu vou me importar com eles. O meu comportamento, ele vai andar em direção aos meus valores. Não tem como desvencilhar isso. A mesma coisa, se Jesus é primordial na minha vida, é realmente um valor para mim, eu vou ter tempo com ele, eu vou ser fiel a ele, eu vou gastar meu tempo em oração, em leitura da palavra, em conhecimento, em desenvolvimento de um relacionamento com ele. Tá? Depois disso, a partir dos meus comportamentos, eu vou colher o quê? Os meus frutos. Não tem como no meu sistema de crença, ou na minha semente, na minha raiz, eu ter um pé de pera e querer colher uma fruta de maçã. As consequências hoje daquilo que você passa são frutos das suas crenças, são frutos dos valores que você professa, são frutos dos seus comportamentos. Mas aí é muito mais fácil, muitas vezes, a gente colocar a culpa pela colheita do nosso mau fruto nas pessoas, nas situações, na sociedade, nos outros, do que olhar para nós mesmos e analisar por que eu estou colhendo esse fruto. Por que eu estou tendo a consequência disso na minha vida? Vocês estão entendendo, gente? Amém? Então, Jaime Sauros, ele levava muito em questão isso. Então, ele vai dizer o seguinte, o homem não é moldado socialmente. Deixa eu botar meu óculos, eu reluto em usar o óculos, mas tem que fazer isso. O homem não é moldado socialmente. Ele é dirigido internamente. E o que dirige é o seu coração. Na Bíblia nós vamos ouvir a palavra coração, gente, mais de 820 vezes. Eu não sei realmente o tanto de vezes que tem essa palavra coração, que muitas vezes ela vem na forma de mente, vem na forma de rins, tá? Mas isso tudo remete ao coração. E a Bíblia, quando fala em coração, ela fala geralmente em 3 sentidos. No sentido cognitivo, que entra aí os nossos pensamentos, aquilo que nós realmente acreditamos, o sentido emocional, né? E o sentido volitivo, que é nossos desejos e a nossa vontade. E o mais importante, para que se estabeleça uma cosmovisão, quer seja bíblica ou não, vai ser esse sistema, esse sentido cognitivo, que são os nossos pensamentos, as crenças que nós desenvolvemos, tá certo? Até que horas é hoje aqui, pastor? Posso ir? Aguenta mais um pouquinho, gente? Olha só, mais uma vez comparando isso aqui para nós entrarmos nesse assunto que é a cultura, tá? A cultura, gente, todos nós aqui fazemos parte de uma cultura, tá? Nós temos uma cultura familiar, nós temos uma cultura religiosa, nós temos uma cultura que vem da música, nós temos uma cultura que vem da nossa comida, a cultura principal, que é a nossa língua, aquilo que a língua nativa que nós nos expressamos, tudo faz parte de uma cultura. E quando nós olhamos para aquela árvore, todos esses fatores, eles vão acabar afetando o nosso sistema de crença, tá? Então, a árvore, ela é muito usada nos livros de cosmovisão, principalmente por filósofos, porque
é algo muito fácil de mostrar, né? Nós somos muito visuais. Veja bem, a cultura, não existe cultura melhor do que a outra. Os Estados Unidos, a cultura deles é maravilhosa, a do Brasil é horrível, é inferior. Não existe cultura inferior ou superior. Existem culturas diferenciadas pelas suas origens, pelas suas raízes. E nós trabalhamos nesse sentido. A nossa vida é igual à cultura, gente. Olha só, você vê aqui 3 tipos de árvores. A cultura é algo dada por Deus, tá? Deus, quando fez aquela divisão ali no Gênesis, na Torre de Babel, Deus começou ali, na verdade, a uma separação cultural. Não existia mais um só povo que falava uma só língua. A primeira coisa que Deus fez o quê? Mudou a língua, ninguém mais se entendia. Dali já começa a uma diversidade cultural. Esse povo tem que se espalhar porque eles não conseguem mais viver juntos. E a partir desse espalhamento, eles começam a desenvolver sua própria forma de viver. Algumas culturas se tocam por si só. Muita coisa que a gente tem aqui no Brasil, talvez a gente encontre na África, até porque nós somos muitos originários da África, mas a nossa cultura, ela não é no todo parecido com a África. Jamais, isso eu tenho certeza, porque eu ando na África e eu vejo as coisas lá na África. No entanto, nós temos coisas que tocam uma cultura ou outra. Não existe cultura melhor do que outra, existem culturas cultivadas nas raízes de forma diferenciada. Por exemplo, nós estamos vendo essas 3 árvores aqui, ó. Nós conseguimos ver uma mais mirradinha, uma mais ou menos aí, né, mediana, e uma bem frondosa. Qual é a diferença dessas 3 árvores? Aonde que está a diferença delas? Dá para vocês olharem daí? A raiz, né? Olha só, a árvore mirradinha foi uma árvore que uma cultura que foi cultivada, né? Cultura vem desse nome, cultivar, cultuar, né? Por mentiras. Olha quantas verdades tem nessa raiz. Um vezinho só, o resto é tudo mentira. Foi uma nação que surgiu a partir de uma falsa crença, de uma mentira. Quando nós vamos olhar para a colonização brasileira, apesar de que o Brasil Paralelo tem um documentário muito bom sobre a colonização brasileira, e as escolas não nos ensinam, na verdade, o que foi a colonização brasileira, tá? Mas pelo fato da gente aprender uma colonização totalmente distorcida, nós acabamos... A gente sabe que se eu processar ou se eu falar uma mentira acerca de mim, não é capaz dessa mentira se estabelecer como uma verdade na nossa vida? Uma falsa verdade? Assim é com tudo que nós fazemos. Se você for lá olhar a colonização latina, e o Brasil está dentro disso, como que se deu a colonização latina? A maior parte das colonizações latinas se deram após a Reforma, quando a Igreja Católica, me corrijam os filósofos e teólogos de plantão, quando a Igreja Católica perde um grande poder, perde a grande influência que ela tinha lá na Europa, e aí eles lançam a Contra-Reforma. E nessa Contra-Reforma foi mandado muito para a América Latina, né? Através das expedições de Portugal e Espanha. Eles mandam o quê? As expedições de padre, né? Os padres, os franciscanos, os jesuítas, esse povo todo, para colonizar o quê? Forçar as pessoas a aceitar o Evangelho. Onde nós sabemos que Deus não faz isso com ninguém. Mas eles impuseram a fé para pessoas que estavam nesses lugares, e eles passam a colonizar através da força, através da violência, matando, dominando, extraindo, aprisionando, escravizando pessoas. E nesse processo, é claro, gente, vai acontecer muita coisa. Vai acontecer violência, abusos, né? Sangue derramados.
Enfim, a colonização latino-américa, ela foi uma colonização que em alguns lugares foi mais pacífica, porque o povo se submeteu mais, como aqui o Brasil. Já teve outros lugares que foram mais guerreiros, brigaram, como o Chile. No entanto, foi estabelecida uma colonização errada pela mentira, pela força. Uma cultura dessa, quando começa a ser estabelecida, ela vai ser uma cultura forte ou uma cultura fraca? Fraca. Vai ser uma cultura fraca. Já quando nós pensamos na colonização da América do Norte, que é os Estados Unidos, a gente vê que os Estados Unidos receberam pessoas vindas de uma onda cristã, que vieram já da Reforma Protestante, inclusive aconteceu um braço da Reforma lá, e aqueles lugares foram colonizados por cristãos genuínos, que pregavam a palavra, que liam a palavra, pessoas de caráter, pessoas que pregavam o evangelho. Todos eram assim? Claro que não, sempre vai ter o diferencial em tudo quanto é que passa, mas na grande parte foi uma cultura estabelecida em cima do quê? Da verdade. É essa daqui que a gente vê, a terceira árvore, bem aqui, ó. Ela foi estabelecida em cima de uma cultura da verdade. Hoje a cultura americana está muito fragilizada e mudando, mas ainda é uma cultura, digamos, forte. Talvez ela esteja nesse processo aqui, ó, de transição para a média. Por quê? Porque até onde Jesus estava na cultura, essa cultura se formou forte. Mas depois das novas ideologias, os novos pensamentos, os novos padrões que começaram a se estabelecer lá nos Estados Unidos, essa cultura passou a ser fraca, mas não tanto, porque existe um fundamento muito bem embasado nela. Só para você ter uma ideia, eu fui para a Europa, onde também eram culturas fortes, hoje elas estão sendo enfraquecidas. Eu fui para a Europa e nós fizemos uma viagem de Gales para a Inglaterra. E eu lembro que nós passamos por alguns vilarejos, alguma estrada, a viagem é lindíssima, belíssima, e eu via algumas vendinhas bonitinhas, coisas pequenas no meio da estrada. Aí uma hora nós paramos, né, que tinha umas frutas muito bonitas, uns artesanais muito bacanas e tal. Nós paramos e eu perguntei pro pessoal assim, cadê o vendedor? Aí a pessoa diz assim, não tem vendedor. Assim, como assim? Era uma tenda com vários produtos, com uma caixa para você depositar o dinheiro e uma máquina de cartão, caso você quisesse passar o cartão. Você ia lá, pegava, via o preço, pegava seu cartão, passava, levava seu produto e ia embora. Igualzinho aqui no Brasil. Ah, Rogério, porque eles são cristãos? Não. Hoje é um país que inclusive entrou no país de não alcançado. Já fomos o berço do avivamento lá. Mas por que eles ainda continuam com isso tão forte? Porque a base se estabeleceu na verdade. Isso é questão de caráter. Vocês lembram o que eu falei ontem? Nós somos 40 milhões, no entanto, nosso caráter não foi ainda tratado, porque a nossa base foi muito forte na mentira. E se nós não nos voltarmos para a palavra, dificilmente essa base vai ser realmente mudada. E isso só muda, gente, de pessoa para pessoa, não é do governo para baixo, é da base para cima. Somos nós. Essa ideia de que o governo precisa nos sustentar, que nós temos que tirar vantagem de tudo, isso é mentira. Nós precisamos começar a estabelecer bases fortes nos nossos fundamentos, no nosso coração, trocar essas mentiras pela verdade estabelecida pela palavra de Deus e viver mediante nisso. Mentir é pecado? Então eu não vou mais mentir, nem que eu tenha que suar sangue.
Nem que eu tenha que pagar um preço alto por dizer a verdade, mas eu vou falar a verdade. É nós que temos que começar a fazer isso, e principalmente nas nossas casas. Porque veja só, gente, aonde se estabelece uma cultura forte? Na família. Se eu enfraqueço a família, eu enfraqueço um povo. Satanás sabe disso. Satanás sabe de todas essas verdades, tá? Então, nós temos aqui um gráfico bem interessante, só para a gente realmente mostrar para vocês como que se estabelece, como que a gente começa a produzir crenças que vão destruir a nossa vida, tá? Olha só, o sistema de crença que tem um sistema de valor, que tem um comportamento, que tem a consequência. Por exemplo, vamos trazer aqui a verdade da palavra. Nós vamos estudar, se Deus quiser vai dar tempo, vamos comparar as 3 importantes mais formas de cosmovisão que existe, que é a cosmovisão animista, a cosmovisão teísta e a secularista, que na verdade, quando você diz assim, a minha cosmovisão é teísta, você vai sair daqui sabendo que você nunca foi cosmovisão teísta. A nossa cosmovisão sempre foi muito mais secularista e animista do que teísta. Nós vivemos essa mentira, até a gente conseguir enxergar isso. Então, quando nós trabalhamos a cosmovisão secularista, que é a cosmovisão daquele que não tem a influência de Jesus na vida, todos nós éramos, ou talvez ainda alguns sejamos dessa forma, nós vamos começar por um sistema de crença. O que é que o mundo diz sobre a morte? Que todo mundo vai morrer e Zé Fini. Acabou-se. Quando eu tenho esse sistema de crença, que esse corpinho aqui vai morrer e acabou, vou para debaixo do chão e pronto. O que é que eu começo a pensar na minha vida? Olha só, se eu vou morrer, a vida então não vale a pena. Eu posso fazer o que eu quiser e aproveitar enquanto eu puder. Já que eu vou morrer mesmo, eu vou fazer tudo a minha alma ou o meu espírito quer? O que a minha alma quer. Eu vou realizar todos os desejos do meu coração, porque amanhã talvez, ou até hoje mesmo, depois que eu sair daqui, eu posso bater as botas, não aproveitei nada, então deixa eu aproveitar. É ou não é assim, gente? Aí nós geramos essa crença, nós geramos os nossos valores em cima desse estilo de vida que nós vivemos. E qual vai ser o nosso comportamento a partir desses valores que eu determino para a minha vida? Irresponsabilidade, pessimismo, consumismo, vícios, inconsequências, a tal da teologia da prosperidade, que na verdade não tem nada a ver com nós cristãos, pelo menos os evangélicos, tem muito mais a ver com o sistema desenvolvido para o estabelecimento do comunismo e socialismo, tá? Por favor, não estou falando contra muitos irmãos aqui, não me interprete mal. E aí o nosso comportamento vai gerar uma consequência, o fruto, sabe aquele frutinho que a gente colhe no final? Autodestruição, morte. E nós vamos viver para esperar a morte chegar. Qual o versículo que fala muito bem sobre isso? O salário do pecado é a morte. No entanto, quando eu faço diferente desse sistema de crença, quando eu tenho um sistema de crença onde a morte não é o final de tudo, nós vamos viver a eternidade. Qual que precisa ser o nosso comportamento se eu quiser viver a eternidade? Totalmente diferente disso aqui. Eu vou precisar ter valores do reino de Deus, porque lá no reino de Deus, a cultura da eternidade, eu preciso ser um cidadão do céu, e para ser um cidadão do céu eu preciso agir, demonstrar o meu caráter de um cidadão do céu. Eu vou precisar ter comportamentos de um cidadão do céu.
Eu vou precisar valorizar aquilo que vai me levar para a eternidade e mostrar através do meu comportamento esses valores. E como a consequência dessa minha vida, eu vou viver aonde? Na eternidade. Isso é uma visão teísta. Nós vamos trabalhar isso, se Deus quiser, amanhã. Estão entendendo aqui, gente? Está comigo? Então, eu prometo terminar depois de alguns slides bem rapidinho aqui, tá? Então, olha só. Quando nós aplicamos essas formas de pensar e começamos a entender que a cultura, ela passa a ser transformada a partir de uma cosmovisão ou a partir de padrões que vão se infiltrando dentro da nossa sociedade, e nós vamos aceitando esses padrões até eles incorporarem a cultura, eu preciso começar a me preocupar. Por exemplo, deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês. O bom disso é que eu vejo um monte de gente um pouquinho até mais velho do que eu, então é mais fácil de eu dar alguns exemplos que para os jovens, na ETED, quando eu dou, eles não entendem, porque eles são jovens demais. Quantos lembram aqui, agora eu vou descobrir os noveleiros de plantão aqui. Quantos lembram aqui da novela América? Quantos lembram do primeiro beijo gay nessa novela? Vocês lembram do primeiro beijo gay? Que a Globo, ela fez uma propaganda, lembra, pastor? Fez uma propaganda terrível desse beijo gay. Até então, a população brasileira era totalmente assim contra. Houve uma separação muito grande, um discurso muito grande em cima disso, porque eles apenas faziam de conta que existia um casal ali de homossexual e tal, mas nunca tinham ido para as vias de fato. Apenas mostrava por suposições, porque não queriam agredir a família. Só que, como que começou tudo isso? Primeiro infiltrando os casais. Não colocaram beijo, não colocaram cenas mais fortes, mas eles davam a perceber uma conotação que algo já existia de diferente ali. Que um homem com outro homem podia se amar, uma mulher com outra mulher podia se amar. Já começou dessa forma. Ninguém disse nada. Muito pelo contrário. Às 8 horas, nosso dedinho ia lá na televisão e dava audiência para a Rede Globo. Não é verdade? Aí, até que a Glória Pérez disse assim, já começamos a deixar esse povo acostumado com a ideia de ter casais atípicos. Já se acostumaram com os casais atípicos. Chegou a hora da gente agora trazer uma realidade do que esses casais atípicos precisam também viver. São pessoas como nós, o amor venceu. Por o amor vale tudo. Então vamos começar de forma muito sutil a colocar os carinhos, mão na mão, abracinhos e tal. Começaram a fazer. Nós não dissemos nada, nem a igreja. A igreja nunca nem falou sobre isso. Daqui a pouco veio a novela América. O povo já estava acostumado de ver uns casais atípicos com esse tipo mais ou menos de comportamento. Aí houve o primeiro beijo gay. Eu lembro que no dia seguinte o Brasil viveu assim, acordou assim, umas pessoas injuriadas, outras maravilhadas, porque agora eu posso ser quem eu sou. Agora a televisão mostrou que existe outra realidade e eu vou viver aquilo que eu quero ser. Eu não vou mais sublimar as minhas emoções. Porque agora eu tenho o apoio da televisão e o apoio de muitos brasileiros que eu agora já consigo enxergar, porque era isso que se falava nos jornais, era isso que falava na rua, na padaria, lá não sei aonde, e as pessoas se sentiram apoiadas com esses comportamentos. A igreja brasileira disse alguma coisa? Nada. Aí eu te pergunto, naquela época, vamos ser bem sinceros, tá, gente? Quando vocês viram naquela época um casal de dois homens, ou eu não chamo de casal, porque isso não é casal é homem e mulher, uma dupla de homens e uma dupla de mulher se beijando na frente de vocês, aquilo chocou vocês? Chocou ou não chocou, gente? E hoje choca? Muito pouco. Demais! Eu deixei de ir para cinema em Curitiba por causa disso.
Talvez choque vocês aqui que têm uma idade. Veja bem, eu não estou falando sobre o homossexual. Eu estou falando sobre a prática da homossexualidade. Eu tenho um amor muito grande por essas pessoas. Eu trabalho com essas pessoas. A maioria das pessoas que passam nos atendimentos comigo também tem essas dificuldades e eu ando com essas pessoas. Eu amo demais, tá? Mas eu estou falando contra uma prática que é abominável aos olhos de Deus. Que para nós, igreja, hoje, está normal, gente. Eu digo isso porque eu dou aula para jovens. E quando eu falo isso na frente dos jovens, eles dizem, ai tia, é normal. Eles podem ser o que eles quiserem. O pensamento começou tão sutil, tão sutil, tão sutil, que hoje nós temos leis sendo aprovadas para eles. Que hoje é perigoso você dizer que você que não é homossexual? Heterossexual. Hoje, o fato de você se declarar na internet, no Instagram, antigamente era tudo muito escondido, muito velado, era uma vergonha. Hoje, se o ator está meio esquecido, ele quer levar alguns likes, quer voltar à cena, ele vai dizer o quê? Eu sou gay, ou eu sou lésbica. Aí lá no dia seguinte tem um monte de curtida, sai de 1000 seguidores para não sei quantos mil seguidores. Mas como que isso se estabeleceu? Sutilmente. Aonde? Novelas, músicas, livros. 70% da programação que você assiste na Netflix, que eu sei que quase todo mundo tem assinatura na Netflix aqui, eu tenho. Trata-se desses assuntos que antes para nós eram abomináveis e que hoje já passa por nós, a gente só faz de conta que não vê. Mas que não choca mais a nós. E ele vai começando a se infiltrar de uma forma tão sorrateira dentro das nossas casas que daqui a pouco você vai ver sua filha dizendo, e eu vi minha filha dizendo, tem nada a ver, mãe. Deixa ele ser infeliz. Minha filha nascida e criada dentro da igreja. Graças a Deus ela mudou de ideia. Tem nada a ver. Porque passa a ser algo tão natural do teu dia a dia que entra na cultura e quando você vê, a cultura mudou. E você diz, meu Deus do céu, isso aqui naquela época era abominável, mas já passou o tempo de você falar, de você expressar, porque agora se estabeleceu como cultura. E aí você vai precisar dormir com esse barulho. Quer ver outro? Quantos lembram aqui daquele Reinaldo Gianecchini, né? Cara no auge, bonitão. Aí tinha aquela novela, a mulher era uma dona de casa, mas o marido era troglodita, um bruto com ela. Chegava em casa, reclamava da comida, só queria saber de estar na frente da televisão, trocando o controle para lá e para cá, não fazia nada, não ajudava nada, não era carinhosa. Aí chega o Reinaldo Gianecchini como mecânico da esquina da casa dela. Aí, ela muito bonita, na época era, se eu não me engano, era Cláudia Raia, né? Ela era muito bonita, o Reinaldo Gianecchini começou a dizer o que para ela? Aquilo que o marido não dizia para ela em casa. Aí eu te digo uma coisa. Você está aqui desse lado da televisão. Quantos não se identificam com essa história? Quantos não têm um marido como esse da televisão? E às vezes crente, hein? Aí você olha isso acontecendo na televisão e vê aquela mulher massacrada, frustrada com aquela vida que ela vive, frustrada com aquele casamento, frustrada com aquela situação, se libertando, porque na televisão é uma liberdade. Porque agora tem um bonitão chavecando ela, dizendo coisas bonitas, e agora ela se sente o quê? Admirada, apreciada, valorizada.
Aí, você que é crente, que está aqui do outro lado, mas experimenta praticamente a mesma situação, quando é o final da novela, tu quer que a Cláudia Raia termine com quem? Com Gianecchini ou com o marido dela? Não, vamos ser sinceros. Com quem que vocês querem que ela termine? Com Gianecchini. Só que esse não é um pensamento do reino. O casamento é a base, ele é para sempre. O marido seja fiel. Ela está se abrindo, se indo ali. Mas é isso que nós passamos, na verdade, a olhar lá para dentro daquelas telinhas que a gente acha que não influencia, mas te influencia em tudo. Aí você começa a dizer, ela pode, eu também posso. Sabe quanto que está o índice de divórcio hoje dentro das igrejas? Eu não falo do mundo porque o mundo já é no maligno. 50%. Sabe qual é o índice de adultério hoje dentro das igrejas? Alto. E não é só pela parte de homem não, tá, gente? Mulheres também estão bem ali, ó. Para. Aonde que começa a se estabelecer isso? Ah, não foi, gente. A gente vai mudando a forma de pensar. Por quê? Porque a minha base, os meus fundamentos são fracos na verdade da palavra. Naquele a quem eu temo, naquele a quem eu sirvo. Aí quando nós olhamos para isso, para essas cosmovisões que começam a se estabelecer diferenciadas da palavra, da vida em Deus, eu não posso descartar essa realidade bem aqui, ó, que é a realidade das fábricas de cosmovisões. Nós temos todos os anos uma população saindo aqui, ó, da onde? Fresquinho, do forno. Alunos, estudantes das universidades, que recebem desses professores humanistas, secularistas, que pensam ao contrário da palavra, que trazem ideias, ideologias sobre a homossexualidade, sobre o casamento, que não é mais para existir casamento, sobre a distorção do conceito familiar, sobre a questão de aborto, sobre a questão de drogas. Esses caras, essas pessoas aqui, ó, elas começam a influenciar de cima para baixo professores que sabem como aquela mulher daquele vídeo convenceu o teu filho. Porque na tua casa o teu filho não teve base suficiente para receber a verdade. Na igreja também não se estabeleceu um estudo profundo da verdade. Um estudo da palavra. É tão impressionante. Eu trabalho com escolas de estudos bíblicos. Eu dou o seminário indutivo da Bíblia. Se eu abrir inscrições durante um ano, falando todo dia, vamos ter o seminário indutivo, vai ser R$10. R$10 para vocês vale alguma coisa? Não. Ao final das inscrições eu devo ter 4 ou 5 alunos. Porque as pessoas não querem estudar a Bíblia. Vamos aqui para o culto de oração. Quantos vêm para o culto de oração aqui nessa igreja? Não respondam. Porque as pessoas não querem orar. Agora, se dissesse assim, bora trazer um cantor famoso diante do trono, não sei quem, nada contra. Vocês acham que essa igreja ia ter lugar para quem quisesse assistir? Vocês estão entendendo? Então, todos os anos, professores humanistas, secularistas, que distorcem a palavra, a verdade, que lutam contra esse livro para nós sagrado chamado Bíblia, que é a própria palavra de Deus, que é Jesus falando para nós, eles vão começar a estabelecer dentro das universidades, dentro do prezinho, a partir do jardim da infância até a universidade, eles vão começar a doutrinar os teus filhos, porque você já passou, agora eu tenho que doutrinar, é a próxima geração, a pensar como eles pensam. Eles vão estudar filosofia humanista. Vocês acreditam que
logo quando foi fundada as universidades nos Estados Unidos e na Europa, essas grandes universidades como Harvard, tá, Colômbia, todas elas eram obrigadas, pesquisem isso se vocês quiserem, era obrigado no primeiro ano de universidade, qualquer aluno de qualquer formação, de qualquer curso, ter um ano de teologia. Se eu quisesse ser médico, eu teria que estudar medicina à luz da palavra. Se eu quisesse ser psicólogo, eu teria que estudar psicologia à luz da palavra. Hoje, essas universidades não aceitam mais nem que você tenha Bíblias nelas na biblioteca. Que você não fale nem Jesus Cristo. Ok? Estou dizendo que as universidades são ruins? Não. Pelo amor de Deus, não vão me dizer, a Rogelma disse que não era para mandar os alunos para a universidade, não. Eu quero mais é que as nossas igrejas mandem meninos para a universidade. Agora, mandem eles preparados para saber lidar com as mentiras de lá. Porque nós precisamos inverter isso daqui. Nós precisamos ter professores, profissionais em cada lugar da esfera da sociedade que saibam, conheçam e vivam a verdade. E para isso nós vamos precisar da universidade. No entanto, não adianta eu mandar uma criança para a universidade que não sabe quem ela é, que não sabe quem é Deus, que tem uma família toda esculhambada dentro da própria igreja, onde o pai não respeita, onde o pai é isso, a mãe é aquilo, onde... Gente, nós precisamos restaurar os fundamentos. E é na igreja, é na família. Se não for aqui, a tendência é o negócio apodrecer. Nós somos o sal da terra. Nós não somos sal para dar sabor. Ele serve para isso. Mas nós somos sal para não deixar as coisas estragarem, apodrecerem. A maior função do sal é essa, a conservação. O anti-apodrecimento. E nós, como igrejas, nós precisamos fazer o nosso papel. Missão acima de tudo. A nossa missão é essa. Tá? Então, quando nós criamos esses estudantes formados nessas filosofias humanistas, nós vamos ter humanistas na mídia, na educação, no governo, no direito, na saúde, inclusive na teologia. Muitos cursos de teologia hoje são mais humanistas do que Deus, do que teístas. Nós temos que... Veja bem, eu não estou dizendo para você não fazer. Eu estou dizendo para você saber a verdade. Porque quando você chegar diante da informação, a palavra de Deus lá em Tessalonicenses diz que nós ouvimos de tudo, retemos o que é bom e botamos de lado aquilo que não nos serve. Eu vou saber separar aquilo que eu vou levar para o meu campo de conhecimento profissional e aquilo que não vai afetar o meu relacionamento com Deus. Por isso que eu preciso estar preparado. E aí, eu não posso falar mal totalmente desses profissionais. São homens, pessoas inclusive que são gente boa. Por exemplo, Immanuel Kant. Immanuel Kant era filósofo, o cara que desenvolveu o conceito. Se você procurar uma falha no caráter do Immanuel Kant, você não acha. A biografia dele era de um homem de caráter, que cumpria as coisas certinho, que sabia o que era certo, que fazia o bem para as pessoas. Mais uma vez eu digo, Satanás não é contra isso. Satanás é contra a pessoa de Jesus Cristo. No entanto, a filosofia de Kant era antes Deus, ele tirou o espírito da jogada, ele tirou Deus da situação. Ele disse que Deus não entrava porque Deus não se sentia, não se via, não se tocava, então Deus não existia. Eu podia até acreditar, mas na hora de desenvolver um conceito realmente fundamentado, eu não podia colocar Deus nesses conceitos. Eu vou ter pessoas legais nesses sistemas, mas são pessoas que não conhecem Jesus e são pessoas que vão desvirtuar a palavra de Deus. Nós aplicamos o conceito de graça
comum e graça salvífica. Por exemplo, Deus compartilhou os atributos dele só com a gente que conhece a Jesus? Foi ou não foi? Não, ele compartilhou com todos. Ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Nós vamos ter os atributos de Deus como inteligência, todos nós somos dotados de inteligência, capacidade. Nós vamos poder fazer aqui os dons, os homens têm dons, mesmo aqueles que não conhecem a Jesus, a gente vê Paulo. Mas existe a graça comum, que é aquela que todos têm e vão compartilhar tudo. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Deus não manda chover só na casa lá do crente. A chuva vem para tudo. Assim como quando a enchente vem que traz destruição, destrói quem? O crente e o não crente. A doença destrói quem? O cristão e o não cristão. A graça é para todos, a graça comum existe para todos. No entanto, existe uma graça que salva, essa só a gente tem. E é isso que nos diferencia, tá? E nós precisamos nos atentar para as coisas que estão entrando dentro das nossas casas, aquilo que os nossos filhos estão vendo, aquilo que eles estão ouvindo, as pessoas com quem estão andando. Porque nós precisamos mentorear os nossos filhos. Gente, os nossos principais discípulos é o de dentro de casa. Não adianta eu querer discipular lá fora se na minha casa eu não discipulo minha família. Não é assim, pastor? Paulo já vai dizer isso sobre o bispo, né? Então, a graça, ela vem para todos. E eu gosto de fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu gosto de fazer umas análises aqui com vocês. Esse quadro aí, quem que vocês acham que pintou esse quadro? Quem foi a criatura? Uma mulher, um homem? Diga aí, vamos lá, só isso aí a gente encerra. Um homem, quem mais? Você vê sensibilidade nesse quadro? Qual é a mensagem que ele passa aí? Ou ela? Maternidade, né? Carinho, uma pessoa que tem um coração, sei lá, puro, né? E esse outro bem aqui, quem pintou? Um homem ou uma mulher? Esse homem também, ou essa mulher, também expressa esse cuidado, apreciar a natureza, saber olhar para o que é belo. Expressa ou não expressa? E esse outro bem aqui. Olha só, essa pessoa é religiosa? É religiosa, gente? Por quê? Ele pintou a Nossa Senhora com o menino Jesus, pelo menos todas as fotos levam a acreditar que é isso, né? É uma pessoa que acredita em quem? Maria, Jesus, não é isso? Quem que vocês acham que é essa pessoa? É uma pessoa que está na graça comum ou na graça salvífica? Graça comum, vamos ver quem é essa alma? Essa bênção é Hitler. Gente, Hitler, ele acreditava porque acreditava nas ideias dele. Ele tinha uma cosmovisão de ver o mundo. Foi por isso que ele desenvolveu a questão do nazismo. Mas ele era um homem que tinha emoções, que tinha sentimentos. Ele era um grande pintor. Ele foi rejeitado na Academia de Belas Artes da Áustria, com 17 anos. A partir de 17 anos, ele começa, a partir de uma, digamos assim, uma rejeição, e como a Alemanha estava sendo, começou a sofrer bombardeios, guerra e tudo, sofrer violências, dominação, ele passa a desenvolver um plano de como libertar e se candidata ao Partido Trabalhador da Alemanha. Quando ele começou essa luta, tem alguém aqui no Brasil muito parecido. Ele começou achando que estava fazendo o bem para a Alemanha. Ele tinha um ideal para viver. Ele tinha uma forma de ver o mundo. Mas ele não tinha quem? Jesus. Ele era um homem que tinha sentimentos, emoções, tinha realmente um declínio para a arte, sabia pintar, sabia sentir as coisas, mas ele não tinha a salvação em Cristo.
E ele vai fazer aquilo que a cosmovisão ou o sistema de crença deles manda o quê? Que ele faça. Ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Pronto, eu vou fechar aqui, tá? Eu prometo. Então, quando nós não atentamos que a cultura, a partir do momento que ela muda, ela vai mudar também todas as áreas da nossa vida, daqui a pouco nós vamos estar ilhados, cercados, sem poder fazer nada, porque não vai dar mais tempo. É por isso que nós hoje trabalhamos incessantemente, levando esse ensino para as igrejas, para dizer o seguinte: olha, você precisa ser Jesus aonde você está, aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você estuda. Você precisa manifestar a cosmovisão do reino de Deus para poder combater essa cosmovisão maligna, humanista, secularista. A cultura, ela vai mudar de uma tal forma as estruturas, as instituições e as leis, que quando você se der conta, você vai ser obrigado a se submeter a tudo isso sem dizer um pio. E nós somos cidadãos antes de ser cristãos, gente. Nós vivemos no mundo. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus precisa primeiro viver em nós. Nós precisamos trazer, assim como é no céu, que seja onde? Aqui na terra. Quem que vai fazer isso? Nós estamos fazendo? Pensem sobre isso. Amanhã a gente se encontra novamente, tá bom? Deus abençoe vocês.